Olá. Ih, esqueci do óculos. Desculpe. Estamos aqui então para a gente hoje dar continuidade na história do Siddhartha. Nós estamos no capítulo chamado Com os Samanas, né? Que eu li uma parte, hoje eu vou ler a segunda parte desse capítulo. Vamos lá? Mas Siddhartha respondeu numa voz que refletia, ao mesmo tempo, pesar e escárnio. Voz baixa, um pouco triste e, todavia, irônica. Em breve, ó Govinda, o teu amigo há de afastar-se da senda dos samanas, pela qual andou, lado a lado contigo, durante muito tempo. Sinto sede, Govinda, e no curso da longa caminhada que fiz com os samanas, a minha sede não diminuiu em absoluto. Sempre almejei o conhecimento, sempre abriguei em mim grande número de perguntas. Consultei os Brahmanes, ano por ano, e consultei os sagrados Vedas, ano por ano, e consultei os piedosos Samanas, ano por ano. Talvez, ó Govinda, fosse igualmente oportuno, sensato e proveitoso interrogar uma ave ou um chimpanzé. Gastei muito tempo e ainda não cheguei ao fim, para apenas aprender isso, que não se pode aprender nada. Acho eu que a tal coisa que chamamos aprender, de fato não existe. Existe sim, meu amigo, uma única sabedoria, que se chama em toda parte, que se acha em toda parte. É o Atman, que está em mim e em ti e em qualquer criatura. E por isso começo a crer que o pior inimigo dessa sabedoria é a sede de saber, é a aprendizagem. Nesse momento, Govinda estacou no meio do caminho, levantando as mãos ao céu, implorou: Ó Siddhartha, não desencorajes teu amigo falando assim. Realmente tuas palavras despertam em meu coração gravíssimos temores. Imagina apenas, onde ficaria a santidade das orações? Que seria feito da respeitabilidade da classe dos Brahmanes e da virtude dos Samanas, se aquilo fosse verdade e não pudesses aprender nada? Dize-me, ó Siddhartha, qual seria então o destino de todas as coisas sagradas, valiosas, dignas de reverência que existem nesta terra? E num murmúrio, Govinda recitou um verseto de um Upanishad. Abre aspas. Quem, ao meditar com o espírito purificado, se confundir com o Atman, propiciará ao seu coração indizível a bem-aventurança. Fecha aspas. Siddhartha, porém, permaneceu calado. Refletiu acerca das palavras pronunciadas por Govinda e, no seu pensamento, acompanhou-as até a seu derradeiro significado. Sim, pensou, enquanto se detinha também, cabisbaixo. Sim, que nos restaria de tudo quanto se nos afigurava sagrado? O que ficará? O que resistirá à prova? E sacudiu a cabeça.
Certa feita, quando os dois jovens já haviam passado 3 anos em companhia dos samanas, sempre participando dos exercícios recomendados por estes, alcançou-os por estranhos caminhos e desvios um boato, um mito, a afirmar que acabava de surgir uma pessoa de nome Gotama, o Sublime, o Buda, aquele que dominara em si mesmo o sofrimento do mundo e fizera parar a roda das ressurreições. Dizia-se que ele percorria o país a ensinar, rodeado de discípulos, desprovido de recursos, sem pátria, sem mulher, trajando o manto amarelo dos ascetas, mas mostrando uma fisionomia plácida, como um bem-aventurado. Brahmanes e príncipes, inclinando-se diante dele, tornavam-se seus discípulos. Esse mito, ou boato, ou lenda, ecoava em toda parte, exalando aqui e ali o seu insinuante aroma. Nas cidades, os brahmanes comentavam-no, e na selva, os samanas. Sempre e sempre, o nome de Gotama, o Buda, chegava aos ouvidos dos jovens, por bem ou por mal, encomiado ou envilecido. Dava-se então o que ocorria quando num país atacado pela peste se espalhasse a notícia de que em algum lugar existia um homem, um sábio, um perito, cuja palavra e cujo sopro bastassem para curar todas as pessoas acometidas pelo mal. Se tal nova se propagasse pela região e todos falassem dela, sempre haveria quem acreditasse nela e quem manifestasse dúvidas. Muitos, porém, por-se-iam a caminho, a fim de irem ao encontro do sábio, do Salvador. Da mesma forma, corria de boca em boca aquela lenda. A perfumada lenda de Gotama, o Buda, o sábio da estirpe dos Sakyas. Coubera a ele, segundo afirmavam os crentes, o dom do conhecimento supremo e de recordar-se das suas existências anteriores. Tendo alcançado o nirvana, nunca mais voltaria ao circuito. Jamais tornaria a mergulhar na turva torrente das configurações. A seu respeito, divulgavam-se numerosos fatos maravilhosos, formidáveis. O Buda fizera milagres, vencera o diabo, conversara com os deuses. Seus céticos inimigos, porém, diziam que o tal Gotama era apenas um sedutor vaidoso, que passava os seus dias numa vida ociosa, desprezando os sacrifícios, que não possuía a menor erudição e não tinha noção de exercícios e mortificações. Doce era o som da lenda de Buda, mágica a fragrância dos boatos. Ora, o mundo estava doente, tornara-se difícil suportar a vida. E todavia, imaginem, lá manava uma fonte de consolo. Era como se ressoasse o brado de um arauto, chamado reconfortante, clemente, prenhe de generosas promessas. Onde quer que se divulgasse a fama do Buda, em todos os recantos das terras da Índia, os jovens aguçavam o ouvido, cheios de saudade e de confiança. Entre os filhos de Brahmanes,
nas cidades e nas aldeias, era bem-vindo qualquer peregrino ou forasteiro que lhes trouxesse notícias de Gotama, o sublime, o Sakya Muni. A nova, penetrando na própria selva, alcançou também os samanas. Siddhartha e Govinda ouviram-na aos poucos, em gotas, gotas pejadas de esperanças e de dúvidas. Só raras vezes falavam a seu respeito, já que o decano dos samanas não gostava da lenda, porque fora informado de que o pretenso Buda, outrora, vivera no mato como ermitão. Porém, retornara à boa vida e aos prazeres mundanos. Por essa razão, o velho Samana formara uma opinião desfavorável àquele Gotama. Ó Siddhartha, disse Govinda certa feita ao amigo, hoje estive na aldeia e um Brahmane convidou-me para entrar na sua casa. Ali se encontrava o filho de um Brahmane de Magadha, o qual viu o Buda com os próprios olhos e assistiu às suas aulas. Realmente, neste momento, a respiração me doeu no peito. Fiquei pensando, quem me dera que Siddhartha e eu pudéssemos viver até aquela hora em que nos fosse permitido ouvir da boca desse ser perfeito a sua doutrina. Que achas, meu amigo? Que tal se nós também nos puséssemos a caminho desse lugar, a fim de recebermos os ensinamentos do Buda em pessoa? Respondeu Siddhartha, eu sempre pensei, ó Govinda, que tu nunca te afastarias dos samanas. Sempre acreditei que fosse o propósito de Govinda chegar aos 60, aos 70 anos, praticando sem cessar os métodos e os exercícios que fazem honra ao samana. Mas vejam só, eu não conhecia Govinda. Pouca coisa sabia do teu coração. Pois então, meu caro, tens realmente a intenção de trilhar uma senda nova e de encaminhar-te ao lugar onde o Buda proclama a sua doutrina? Replicou Govinda, estás zombando de mim. Não faz mal, Siddhartha. Mas olha, não despertaram também em ti a vontade e o desejo de conhecer essa doutrina? E não me disseste certa vez que não acompanharias por mais tempo os caminhos dos samanas? Nesse momento, riu-se Siddhartha, à sua maneira, e quando falou em seguida, havia no som de sua voz um quê de mágoa e uma pitada de ironia. Muito bem, Govinda, disse. Falaste bem, e certas são as tuas recordações. Oxalá te lembres também de outra frase que me ouvistes proferir, a saber, que me tornei desconfiado com relação a ensinamentos e aprendizagens, que me cansei deles e que minha fé em palavras pronunciadas por mestres diminuiu muito. Mas apesar disso, meu querido, vamo-nos. Estou disposto a enfronhar-me naquela doutrina, ainda que no fundo do coração esteja convencido de que já saboreamos os seus melhores frutos. Retorquiu Govinda, minha alma alegra-se em face do teu intuito. Explica-me, porém, uma coisa. Acho impossível aquilo que afirmaste. Como poderia a doutrina do Buda nos proporcionar os seus melhores frutos
antes que a conhecêssemos? E Siddhartha: gozemos desses frutos e aguardemos o resto. O primeiro fruto, cujo sumo devemos ao Buda, consiste no fato de ele ter nos aliciado para longe dos samanas. Resta saber se ele tem ainda outras coisas melhores a oferecer-nos. Mas isso, meu amigo, podemos aguardar com toda a calma. Nesse mesmo dia, Siddhartha comunicou ao decano dos samanas a decisão que tomara, no sentido de separar-se dele. Falou ao ancião com a cortesia e a modéstia que convém aos jovens e aos discípulos. Mas o samana enfureceu-se ao saber que os dois rapazes desejavam abandoná-lo. Começou a gritar, usando nomes feios. Govinda, assustado, ficou perplexo. Siddhartha, porém, aproximou a boca da orelha do amigo e murmurou-lhe: agora mostrarei ao velho que aprendi dele algumas coisinhas. Colocando-se perto do samana, com a alma concentrada, apanhou nos seus olhos o olhar do ancião. Dominou-o, fez com que ele se calasse e perdesse a vontade própria. A seguir, ordenou-lhe que, sem protesto, executasse o que lhe fosse imposto. O velho silenciou. Os olhos imobilizaram-se. Sua vontade tornou-se inerte. Os braços pendiam frouxos. Impotente, sucumbia ao feitiço de Siddhartha. E os pensamentos do jovem apoderavam-se do samana, que teve de fazer o que dele exigia. Curvando-se várias vezes, o decano esboçou gestos de bênção e, em voz embargada, proferiu votos de boa viagem. Os dois amigos, por sua vez, retribuíram as mesuras, agradecendo e afastaram-se com uma saudação. Ó Siddhartha, disse Govinda durante a caminhada, aprendeste dos samanas mais do que eu sabia. É difícil, muito difícil mesmo, enfeitiçar um samana idoso. Falando sério, se tivéssemos permanecido ali, rapidamente terias aprendido a caminhar sobre as águas. Ora, não me seduz caminhar sobre as águas, respondeu Siddhartha. Que os velhos samanas se divirtam com truques desta espécie. Bom, esse capítulo se encerra aqui. No próximo capítulo, nós vamos conhecer o Gotama, junto com Siddhartha e Govinda. Tá bom? Espero vocês, então, no próximo vídeo. Tá bom? Muito obrigada pela companhia. E não se esqueçam do nosso combinado. Falta tão pouquinho, gente. Vocês viram que nós temos só 9... Só não. Já temos 950 inscritos. Faltam só 50. Tá chegando, gente. Nós vamos conseguir. Conto com a ajuda de vocês. Sei que posso contar. Tá bom? Beijinho para vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.